Mestre Jesus, que a vossa Santa Luz Divina possa assim descer aos nossos corações e envolvendo assim a todos nós na luz do entendimento, na luz da compreensão. Pacificai assim os nossos corações, elucidando a todos nós em nossos deveres, em nossas obrigações, para com o nosso próximo, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações. Perdoe assim as nossas faltas, perdoe os nossos devedores, e permita assim que os bons Espíritos trazer a todos nós o esclarecimento necessário de que nossas almas necessitamos. Permita assim a bênção divina de nosso Senhor, o auxílio ao Pai dos nossos devedores espirituais, que auxiliam esta casa, que amparam os nossos familiares, auxiliando a todos em nossas atividades. Permita que a tua bênção divina possa assim ser compreendida, possa assim ser compartilhada, para com todos aqueles sedentos do teu amor, da tua vontade, possa encontrar o auxílio, o amparo, atenuando assim as dores internas da alma do Espírito. Fortificai assim a todos nós na fé cristã, como verdadeiros de vossa Santa Paz. Que nada assim seja por nós não pelo bem, que nada seja por nós não pela tua vontade. Que nossa vida é santíssima, nossa mãe abençoada. Também assim interceda por todos os nossos irmãos que também necessitam. Com a graça de Deus. Graças a Deus. Uma oração pedindo a Deus o dom do discernimento. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, vem sobre mim e ilumina meu coração com a claridade. O Senhor é a luz da minha alma e o tesouro de minha vida. Se o Senhor está em mim, jamais serei pobre ou miserável. Vem me consolar e me defender. Vem morar em meu coração e alivia-me de todo o peso, de toda preocupação. Querido Espírito Santo, amor de Deus, quero descansar, Senhor. Enche-me de suavidade, consola em minhas angústias e aflições. Senhor, ilumina plenamente meu coração para que eu seja bom. Se o Senhor não ajudar, ninguém escapa ao pecado e à maldade. Meu amigo e protetor, vem livrar-me do pecado, amansar minha dureza de coração e curar minhas feridas. Dá-me força para vencer minhas próprias feridas. Dá-me força para vencer minhas próprias teimosias, Senhor, e expulsar toda preguiça e indiferença. Guarda-me, Espírito Santo, no bom caminho que é Jesus. Ele é Senhor e meu Deus. Creio em teu amor, confio em tua bondade. Concede-me os teus carismas. Dá-me discernimento para que eu caminhe em tua alegria e seja feliz em sua presença. Você lê? Hoje é 224. Prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio, no sentido teológico. Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que Ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio se, pois segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que até mesmo os eleitos seriam enganados.
Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E, por isso, nada provam, uma vez que nada distinguem os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhecendo-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado em benefício de sua ambição, de seu interesse e de seu desejo de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque seu número diminui, à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que os olhos de algumas pessoas passa por prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, que tanto o mais digno quanto o mais indigno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Não vai falar hoje, gente? Eu estava vendo no dicionário o significado da palavra prodígio, né? Porque a gente sabe, né, no mundo, não sei se você sabe, né, mas eu queria saber a pé da letra, né? E no dicionário fala que prodígio é portento. Quem sabe o que é portento? Agora eu tenho que procurar no dicionário que já falava portento. Mas, oi? Você falou? Pessoa que pode? Que pode. Aí está aqui, prodigioso, maravilhoso, extraordinário, pródigo, esbanjador, dissipador e liberal. Então, não acreditei, não, prodígio dos falsos profetas. Fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Pai, reunidos em Teu nome para estudarmos esta palavra, esta lição de hoje, os prodígios dos falsos profetas. Senhor, vós conheceis a nossa ignorância, o que trazemos dentro de nós. E o pedir a Ti, Pai, ao Espírito Santo do Senhor, que desça sobre nós, dando-nos a intuição, os bons pensamentos, o discernimento da Tua palavra, Senhor. Que o Teu orgulho, que o nosso orgulho, né, a minha vaidade, o meu egoísmo, não venha ser, Senhor, através da Tua palavra colocado, mas que venha a Tua palavra em essência, que a mensagem que o Senhor traz em nós
mesmo ainda com todas as nossas inferioridades, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer as nossas mentes, ao nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra com o Teu amor, com a Tua essência, com a pureza da alma de todas as crianças. E que hoje, mais uma vez, nós tenhamos um bom estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Né? Essas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio, no sentido teológico. As pessoas que vêm, né, como profetas e que fazem, né, através das suas mãos os fenômenos que elas conseguem, né, demonstrar para as pessoas, né? Então, vou colocar um exemplo aqui, o mágico. Né? O mágico não é que ele é um fenômeno, ele tem as habilidades e através das habilidades dele, das técnicas dele, muitas vezes ele mostra, né, as coisas pra gente que a gente fica maravilhado, né? Como que ele consegue fazer isso? Quando a gente não tem a compreensão, a gente pensa que ele verdadeiramente ele é um mágico e que ele tem poderes para estar fazendo aquelas aparições, fazer aquilo acontecer. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, né, ele esclarece muito para a gente a respeito dos fenômenos. Por que isso acontece? O Espiritismo ele veio para quê? Para clarear, para dar o discernimento para a gente o porquê, a razão de todas as coisas. Por que as coisas acontecem, né? Por que os profetas eles conseguiam fazer tudo aquilo, né? Aqueles fenômenos diante daquelas pessoas naquela época. E ainda hoje a gente se vê, não sei se vocês já viram, mas a gente vê, né, nas casas religiosas ainda as pessoas dizendo milagres acontecendo, pessoas sendo curadas diante de multidões. Isso eu não vou colocar nome, né, às doutrinas, mas a gente sabe que realmente isso acontece. E por que disso acontecer? Qual a razão? O poder está naquela pessoa que está ali na frente, ela fez aquela oração e aquilo ali, aquela cura foi concedida? Jesus Cristo, na época que ele veio, que ele andou nessa terra, ele falou que todos que confiarem e que fizerem, né, fizerem segundo aquilo que Deus tem nos ensinado, que Ele veio nos mostrar, que nós poderíamos fazer tanto quanto Ele ou até mais. Né? Mas Ele era o ser puro, Ele era o ser de amor, de perdão. Né? Então Ele conseguia fazer, Ele fazia aquelas curas em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E Ele tinha o que dentro dele? Jesus Cristo ele era o puro amor, ele era o puro amor, era o amor, amor do perdão, o amor da misericórdia, né? O amor de auxiliar e de ajudar. Mas, quando ele impunha a mão ali diante daquelas pessoas, dos cegos, dos leprosos, né? Dos paralíticos, teve um que ele curou e ele falou assim: vá, porque a tua fé te curou. Então, não adianta somente nós termos dentro de nós, né, a vontade de fazer uma oração e curar a outra pessoa. É preciso que do outro lado também, da nossa parte, a gente tenha fé, que a gente acredite que nós podemos ser curados. Né? Se a gente fosse aprofundar muito nesse lado, né, vem aquilo também do merecimento, mas muitas vezes não é nem tanto o merecimento, mas é a misericórdia de Deus, por Ele conhecer o nosso coração. Por quê? Porque quando é chegada a hora de nós sermos curados, essa hora, ela acontece. Esse momento da cura acontece. Teve uma vez que teve uma senhora, esse aí foi até o Aldo que contou, e eu lembrei agora, que ela tinha sido queimada, ela sofreu uma queimadura no seu corpo, no seu rosto, e ela ficou toda assim, acho que deformada o rosto dela, né? E
ela começou a fazer a oração de perdão. Porque depois que isso aconteceu com ela achava que o marido dela não gostava mais dela, né? Ela começou a se sentir uma pessoa triste, né? Então eu acredito que ela tenha sofrido depressão, porque o corpo, né, ali, ela de repente se casou com aquele homem e ele viu aquela mulher perfeita, sem nenhum defeito físico, e de repente ali aconteceu aquilo. Mas ele continuava amando ela da mesma forma. Mas o que acontece? Ela começou então a trabalhar o sentimento de perdão dentro dela, né? De se perdoar, de perdoar as pessoas, e começou a trabalhar também o que? A gratidão. E agradecer a tudo e a todos, né? Até mesmo aquela queimadura, até mesmo aquilo que tinha acontecido com ela, ela começou a agradecer. E quando a gente começa a agradecer as dores, a tudo aquilo que vem para a nossa vida, em consequência das nossas atitudes mal pensadas, né? Muitas vezes por impulsos, por falta de reflexão, a gente não sabe, mas a gente erra. E quando a gente tem essa consciência e a gente começa então a agradecer a tudo e a todos, o que aconteceu? Houve um fenômeno naquele lugar. As queimaduras dela, o rosto dela começou a se transformar diante de todas aquelas pessoas. Ela começou a ser curada. Então o rosto dela limpou, ficou perfeito de novo. Por que será? A gente vem à reflexão, mas como isso se sucedeu? Por que isso se sucedeu? Né? Então, vamos colocar que a pessoa que estava ali dirigindo naquele momento aquela oração, aquele culto, aquele estudo, né? Foi ele quem curou ela, né? O que curou essa pessoa? Né? Quem que nos cura? O que realmente nos cura? Né? Os profetas, eles têm esses poderes de estar fazendo as curas, né? Ou eles podem usar isso também para estar nos enganando. Da onde que a gente vai tirar uma base, um parâmetro, para a gente saber que o que as pessoas estão falando, se é de Deus ou se não é de Deus? Né? Nossa, mas ela consegue fazer coisas miraculosas, ela cura, mas isso é de Deus ou não é de Deus? Como saber se realmente isso é de Deus? Né? Então o Evangelho, ele vem nos mostrar o quê? Que nós precisamos trabalhar a nossa moralidade. Né? A moral, ela nos dá a base sólida para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Né? Qual a intenção do coração das pessoas? Qual que é a intenção de elas estarem fazendo esses trabalhos de cura? Né? Isso é para se promover, isso é para quê? Para realmente que as pessoas sejam curadas, elas tenham os benefícios e daí elas também possam usar esses benefícios em prol de outras pessoas, servindo a outros irmãos. Né? Então, como nós temos o Evangelho e nós estudamos e nós já sabemos os caminhos de Jesus Cristo, então ele veio como perdão, ele veio como amor, ele veio como respeito. E tudo isso nós colocamos como base, nós vamos comparando, né, as atitudes das pessoas, a moral da pessoa. Né? Apesar do que, nós não podemos julgar, porque o que vai dentro do coração do homem só a Deus pertence. Né? Às vezes nós julgamos pelas atitudes de fora, mas nós não podemos enganar o coração de Deus. Deus ninguém engana. Né? Às vezes nós podemos ter muitas vezes o que acontece? Os médiums, né? Existem o quê? Os médiums que eles trazem consigo muitas vezes essa mediunidade que consegue fazer esses efeitos, né? Mas já faz parte da mediunidade da pessoa. Né? Ela consegue então, através de outras pessoas que estão ali, pegar aquela energia, concentrar ela e fazer, né, aquele fenômeno acontecer. Nos estudos do Evangelho, Allan Kardec mesmo no começo, a gente vê eles fazendo essas experiências. Quando na época começou lá na França, o que acontecia? Havia um fenômeno que chamou a atenção do Allan Kardec para os estudos, foi porque existia a mesa redonda e aquelas mesas, elas levitavam. Né? E eles também faziam aquele trabalho do quê? Dos nomes, das letras, faziam as perguntas para os espíritos e os espíritos iam ali e respondiam. Então Allan Kardec
estudar sobre isso e saber o que fazia, a causa de tudo aquilo, né? Para quê? Ele, sendo um homem cético, não acreditava, né? Então ele foi a fundo para entender a causa de tudo aquilo. Então hoje nós entendemos, através, né, da codificação espírita, que isso tudo tem uma explicação. Então, quando nós estudamos o livro dos médicos, quando nós estudamos o livro dos espíritos, os fenômenos, então vem a explicação dos fluidos que existe, a manipulação dos fluidos, né? A energia que faz com que tudo isso aconteça, né? Então, se nós queremos saber mais a fundo, existem os estudos para isso, para a gente entender. Mas não a gente entender que, foi um milagre porque Deus quis e isso aconteceu. Sim, com certeza, porque tudo tem que ter a permissão do alto. Se Deus não permitir, nada acontece. Tudo que acontece está debaixo das leis sagradas, debaixo das leis de Deus, né? Então, mesmo que uma pessoa, um ser humano, ele usa dessas energias, ele tem essa mediunidade, ele consegue fazer essa manipulação, mesmo que naquele momento ele não tenha moral elevada e ele faça isso de uma forma orgulhosa, de uma forma egoísta, a gente tem que entender que existe a permissão de Deus ali, sim, não porque ele tenha que fazer o mal, simplesmente ele não tem a moral trabalhada, ele usou disso, dessa manipulação para o mal, porque a moral dele ainda não foi trabalhada. Mas então por que Deus permite? Se ele estava fazendo o mal? Porque todos nós aqui estamos ligados, por quê? Por uma energia. Todos nós, como nós estudamos na semana passada, todos nós que estamos aqui nessa terra, nós não somos pessoas puras de coração, espíritos puros. Todos nós trazemos as nossas inferioridades. E muitas vezes nós nos ligamos a essas pessoas, passamos por esses momentos, né, às vezes de nos sentirmos que nós fomos o quê? Enganados, que nós fomos prejudicados. Mas nós muitas vezes não sabemos qual a intenção do nosso coração que nos levou àquele lugar e que nos permitiu a sermos enganados. Muitas vezes é o que? O nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, em busca do que? Dos milagres, em busca da ajuda fenomenal. E não em busca do nosso crescimento espiritual, para que a gente possa ter um entendimento então das nossas dores, e a partir do momento que nós temos o entendimento, nós temos a compreensão, a resignação diante delas, né, dessas dores, então nós sabemos que se houver no plano espiritual, né, algo que venha para nós como cura, se tem a permissão de nosso Deus, nós já vamos receber isso de uma forma diferente, né? Então, às vezes a gente faz o quê? Às vezes tem pessoas que usam da feitiçaria, são manipulações fluídicas, usam dessas energias para quê? Para conquistar aquilo que elas desejam. Muitas vezes ainda seres muito ligados à matéria que necessitam disso. Então, por aí a gente pode dar um exemplo dos fenômenos que podem acontecer. Eu estava estudando com as crianças sexta-feira, né? E a gente está estudando uma música que fala dos milagres, né? E eu estava perguntando para as crianças se elas entendiam, sabiam o que era um milagre, né? E elas falaram assim, é algo que acontece que a gente não sabe, mas acontece, que Deus faz na vida da gente, tia. É verdade, né? Então, o que acontece? Quando nós não sabemos, né, nós não temos o estudo, a compreensão disso, de que existe uma explicação para todos os fenômenos da natureza, né, os fenômenos feitos pelos seres humanos, as energias, os fluidos manipulados por nós, o que acontece? Na época de antigamente, quando as pessoas ainda não tinham esse estudo, a ciência ainda não estudava o espiritismo, o que acontece? Quando chovia granizo, né, naquela época, as pessoas achavam que do céu estava o que acontecendo? Estava tendo um castigo de Deus. Deus estava castigando com aquela chuva de granizo, chuva de pedra e de gelo. Então a gente tem que pedir perdão, porque isso é um castigo que está vindo sobre nós, né? E aí eu perguntei para as crianças, elas sabem, né? Lógico que eles sabem por que chove. Aí eles explicaram, porque a água do mar, né, dos rios, ela vai evaporando, vai condensando, e aí se forma as nuvens pesadas, depois com o choque térmico, a chuva cai, a água cai. Então, todo mundo hoje sabe, então se chover granizo, a gente vai achar que é castigo do céu? Não, tia.
E se chover neve? Também não é castigo, tia. Tem uma explicação, a gente estuda na escola. Pois é, todos nós estudamos. Então, materialmente falando, os fenômenos naturais, nós estudamos na escola, sabemos o porquê. E da mesma forma, existe a escola espiritual, nos ensinando os fenômenos espirituais, por que eles acontecem. Então, eu estava explicando para eles. Então, hoje nós estamos aqui para entender os fenômenos espirituais. Porque tudo existe uma explicação, né? Então, eu não vou entrar a fundo a respeito desses fenômenos, porque eu também preciso estar estudando o livro dos espíritos para poder, porque tem ali, né? Mas hoje a gente precisa entender o quê? A moral dos profetas, né? Porque como eles agem, né? Como que eles, qual é a intenção do coração, qual é a intenção do pensamento, quando se usa disso daí, desses fenômenos, né? Para com o nosso próximo, né? Então que a gente tenha então um entendimento que não é porque as pessoas, né, têm muitas vezes essa mediunidade, têm esse controle, né, conseguem manipular, que elas sejam pessoas do bem, que elas estão aqui na Terra para fazer o bem. Não, muitas vezes é isso. Precisamos ver, né, qual é a atitude daquela pessoa, né? Qual a atitude que ela está fazendo aquilo? Será que está seguindo ali os ensinamentos de Jesus Cristo? Do que eu aprendi até hoje, nós vemos a humildade, vemos o perdão, vemos ali realmente a intenção do coração somente de ajudar, de servir, ou porque quer a propaganda, ou porque está querendo ganhar, às vezes, a sua riqueza material em custa daqueles dons especiais que Deus deu, mas justamente por quê? Porque quando nós recebemos isso, muitas vezes nós nos sentimos privilegiados. Eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que meu irmão porque eu tenho a mediunidade, eu consigo ver espíritos, eu consigo falar com os espíritos, ou então eu consigo manipular energias e fazer as coisas, né? Mas e o orgulho e a vaidade? Porque quando nós trazemos esses dons, né, que nós conseguimos, é porque o que acontece? Nós somos, no livro dos médiuns nos ensina que nós somos muito mais devedores, e nós recebemos isso como o quê? Como um bônus para que a gente então trabalhe muito mais, nós vamos trabalhar dobrado. Por quê? Porque em outrora, né, nós fizemos o quê? Nós usamos mal daquilo que Deus nos deu, ou seja, nós muitas vezes desvirtuamos pessoas, né? Nós levamos essas pessoas para os caminhos errados, que não era o caminho de Jesus, é o caminho do egoísmo, da vaidade. Aquilo que a gente trazia dentro de nós compartilhamos, vamos dizer, persuadimos outras pessoas e muitas vezes encaminhamos elas para o lado errado, que não era o lado de Deus. Né? Então, por que muitas vezes, né, nós estamos ali calmos, né, em algum lugar, às vezes você está em meditação e você tem essa palavra de hoje para mim, trabalhando, e a palavra assim, reminiscências. Nossa, né, quanto tempo que eu já escutei essa palavra, das reminiscências, e justo nesse momento eu estava pensando, né, caso tinha acontecido uma coisa no meu trabalho, eu falei, Senhor, né, por que essas coisas acontecem? Por que essas coisas acontecem? A gente sabe, a gente tem a consciência, mas naquele momento de baixo você pergunta para Deus, você já sabe por que acontece? E a palavra reminiscência veio na minha cabeça. Aí na hora que fui lá ler, reminiscências, o que é? Eu falei, é alguma coisa do passado. Então são o quê? São os pensamentos, os sentimentos que nós trazemos do passado. E a eminência, o que acontece? Quando nós trazemos isso, então as pessoas, hoje nós estamos vendo na internet, não sei se você tem Facebook, muitas criancinhas hoje falando muito de Deus, ensinando sobre o não comer, os alimentos, né, dos animais, a proteção, cuidar dos mendigos, das pessoas que moram na rua. As criancinhas, as mães são admiradas por quê? Porque eles não ensinaram. Então são as eminências que já trazem de vidas passadas e agora estão o quê? Estão surgindo, estão aflorando dentro dessas crianças, que na verdade são o quê? Adultos, espíritos já, né, que já evoluíram um pouquinho e hoje não precisa mais ensinar, já traz dentro do seu próprio ser. O espírito ele já começa então agora a aflorar, mostrando para nós essa moralidade, né? E justo de quem? Das criancinhas. Né? Então, quando fala assim,
lá, deixar as criancinhas, né, que dela será o reino dos céus, eu acredito que é nesse sentido. Porque as crianças, elas já vêm, de hoje em dia, elas já vêm o quê? Vêm mais evoluídas, já vêm trazendo agora os ensinamentos. E quando você tem um filho desse jeito, quem que aprende mais? Não são os pais. E muitas vezes os filhos vêm, né, agora para quê? Para ensinar. E aí é a hora que as pessoas falam, mas isso é o quê? Isso é incrível. Como que uma criança, eu nunca ensinei isso para ela e agora ela começa a dizer essas coisas? Isso desperta curiosidade, isso desperta reflexão, questionamento. As pessoas agora, a partir disso, vão querer saber por quê, da onde vem. Então, às vezes, as pessoas, através da curiosidade, mesmo os pais, vão agora buscar por que essa criança ela fala essas coisas que eu nunca ensinei para ela, né? Então, a gente poderia dizer que são os profetas, os bons profetas, são o quê? São espíritos já trazendo para nós, mostrando para a gente que mesmo que nós estamos estudando espiritismo, muitas vezes a gente ainda não tem essa moral elevada, né? A gente ainda não consegue muitas vezes ter esse discernimento. Nós temos a consciência, né? Então temos a consciência de que se a gente comer muita carne, nós estamos matando realmente muitos animais. A Terra, ela está sendo o quê? Ela está sendo prejudicada, o planeta, né? Através do consumismo, né? Dessa falta de controle. Nós sabemos de tudo isso, mas será que nós dentro da nossa casa nós conseguimos nos educar? A criancinha não, a mãe já colocou ali a comida e a criancinha se recusa a comer aquilo. Vai colocar um prato de um churrasco e picanha na frente de Cerume, no momento que Cerume está com fome. Cerume vai se resignar, vai lembrar, nossa, quanta vaca não morreu, quantos pastos não foram devastados, quanto isso e quanto aquilo na hora. A minha fome, ela vai falar mais alto. A minha ignorância, ela vai falar mais alto. A Cerume material, terrena, ainda, muitas vezes não está com essa moral para recusar aquele prato. Né, aquele prato de comida. Por quê? A gente recusar isso na hora da barriga cheia é muito fácil. Mas vamos recusar isso na hora que a gente está com fome. E são nessas horas, na verdade, que nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar a nossa resignação. Né? Mas é isso, é o tempo todo aquele trabalho da consciência espiritual com a matéria. Né? Então a gente entra naquele choque espírito, que é uma coisa a matéria está pedindo. Isso eu não estou dizendo que nós não devemos comer carne, mas muitas vezes nós nos excedemos sim em muitas coisas através da gula, né? Às vezes um pedacinho já estava bom, mas a gente come 1, 2, 3 e aí a gente vai, se leva pelo momento, né? E a gente não consegue. E essas criancinhas vêm então hoje, porque quando você vê uma criança falando essas coisas, ainda uma criança que mal consegue falar, isso toca no nosso coração. Faz a gente refletir realmente o Evangelho, né, na nossa vida. Isso mexe com a gente mesmo, porque ela está ali mostrando algo que nós já sabemos, que nós estudamos, mas ela já, né, com a inocência dela, com o coração dela ali puro, colocando pra gente isso. Então, através disso nós vemos. Aí a gente olha essa criança falando que a gente vai colocar como base. Isso é de Deus ou não é de Deus? Faz parte do Evangelho? Está dentro do Evangelho ou não está dentro do Evangelho? Né? Então, nós temos o quê? O Evangelho como base. Já temos os ensinamentos de Jesus como base. Não vamos se perder. Não vamos deixar os nossos olhos brilharem. Opa, espera lá. Será que isso daí realmente tem algo bom? Isso só está sendo uma fantasia para que, ó, eu entre nessa daí com meu orgulho, com a minha vaidade, achar que está tudo certo. E de repente a rasteira ela é grande, né? Por quê? Porque do tamanho que a gente se exalta no nosso orgulho, é o tamanho da nossa queda, né? Então, lembrando agora, falando disso, o Chico, né? Quando o Chico falava, quando ele começou a ser convidado para ir para a rede de televisão, né? Na Tupi e tudo, e que tinha aquelas senhoras que estudavam com o Chico, que acompanhavam, e falava para ele, né? Chico, você vai cair, Chico. Chico, você vai cair, né? E ele falava que ele não ia cair. E aí ela falava, Chico, mas por que você tem tanta segurança de que você não vai cair? Né? Fala com tanta firmeza, e ele fala,
fala, porque eu nunca me levantei. Então, se a gente não se levanta, a gente não cai. Mas às vezes as coisas acontecem para nós de uma forma tão sutil, porque as coisas, quando você vê a coisa errada claramente, você já se afasta. Vamos dizer, se o outro lá aparecesse assim pra gente dá aquela descrição de que ele tem um chifre, que ele tem isso, aquilo, outro, tem toda uma característica. Se ele aparece pra gente desse jeito, a gente já não vai saber que isso não é do bem. A gente vai olhar, opa, isso daqui não é melhor, a gente sai correndo. Mas as coisas não vêm claras dessa forma. Às vezes as coisas vêm cobertas, vem de paletó, gravata, vem com uma veste bonita. Por quê? Porque sabe muito bem o que os nossos olhos brilham, o que o nosso coração, as nossas interioridades, no que ela se compadece. Então as coisas vêm de forma muito, muito, muito sutil. De uma forma muito sutil, de que às vezes a gente nem percebe para que caminho a gente está caminhando. E aí quando as coisas começam a desandar, é que a gente fala, meu Deus do céu, como eu cheguei aqui? Já está se afogando lá no meio do mar e não sabe como que chegou, né? E aí a gente fica perdido. Por isso que quando, está lá na Bíblia, orai e vigiai o tempo todo, está? É porque o leão está ao nosso derredor o tempo todo. Então, tudo aquilo que ilumina os nossos olhos, materialmente falando, os fenômenos, eles são da matéria. Os nossos olhos carnais veem esses fenômenos acontecerem. Então, tudo que esses olhos carnais veem, muitas vezes nós ficamos o quê? Nossa, estagiados, não é, como fala? Não é essa palavra. A gente fica impressionado, né? A gente se impressiona muito fácil e a gente se deixa levar por essas impressões. Mas quando nós temos o estudo do Evangelho, quando nós temos dentro de nós o discernimento, mesmo que a nossa moral ainda esteja em processo de evolução, nós estamos todos evoluindo, mas nós já sabemos que existe um caminho a ser seguido. Nós não estamos perdidos, né? Opa, eu não estou em alto mar, perdido ali, sem um caminho. Eu tenho um caminho que é de Jesus. Então, tudo que eu ver, que eu ouvir, eu já vou colocar ali. Vamos ver se a moral condiz com aquilo que a moral de nosso Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, tem nos mostrado. Né? Então, por mais que nós possamos viver esse tipo de coisa, esses fenômenos acontecendo, vamos ter o discernimento, buscar a oração, né? Buscar os estudos, a compreensão, porque os estudos, eles nos trazem o quê? A verdade, né? Eles nos trazem a clareza. Não tem como nós termos somente a fé em acreditar, mas nós precisamos ter o discernimento das coisas. E para isso, teve muitos que vieram antes de nós, trazendo para a gente, né? Hoje os livros, hoje a codificação Allan Kardec, os apóstolos com a Bíblia, trazendo os evangelhos para nós, os cientistas, os filósofos, né? Quantos deles não já passaram por tantas coisas e para deixar a essência da moral para a gente? Então hoje nós estamos pegando tudo praticamente mastigado, já está tudo pronto nas nossas mãos. Mas esse pronto que nós lemos, e não adianta só ler, ainda tem que ter o exercício agora dentro de nós, né? Seria muito bom se eu li, entendi, agora pronto, me tornei uma pessoa boa. Eu já sei, já sou essa pessoa boa, eu já sou um servo de Deus, iluminado, né? Mas não, vem tudo mastigadinho. A Bíblia estava ali e Allan Kardec ainda foi lá, trouxe ainda através dos evangelhos a moral para que facilitasse ainda mais a nossa compreensão. Porque ele trouxe o quê? A essência, né? A essência, porque se nós formos olharmos a Bíblia, estudarmos, é a mesma coisa que tem aqui, só que o quê? Só que lá vai estar tudo detalhado, falando onde foi, quando foi, o que aconteceu na casa, né? E aqui ele trouxe pra gente resumido a moral. Você não tem tempo de estudar a Bíblia, mas o Evangelho já está contido toda a moral do Cristo, mostrando pra gente o que realmente nós precisamos aqui, nessa terra, para servirmos a Deus. Então, qual que é o que nós precisamos trabalhar?
as nossas inferioridades, né? Reconhecermos que estamos aqui como oportunidade de Deus para que a gente possa, então, estar se melhorando. Então, todos nós viemos, cada um com a sua missão, cada um com a sua faculdade mediúnica, cada um com a sua doutrina, com a sua religião, buscando aquilo que ainda lhe compadece a alma, que ajuda no crescimento da sua alma, mas todos que estão, independente da doutrina, da religiosidade, mas que estão ali com o pensamento em crescer, em servir, em se tornar útil, em se melhorar, para que possa assim estar ajudando os seus irmãos, isso tudo é o que compraz o coração do nosso Deus, do nosso Pai, e é o que vai trazer a salvação individual de cada um de nós. Mas, graças a Deus, nós não estamos aqui nunca sozinhos, perdidos. Nós não fomos lá catados, puxados, jogados aqui nessa terra. Com certeza, para nós termos essa oportunidade dessa encarnação, teve um trabalho muito bonito, muito grande lá na espiritualidade, para que nós estivéssemos recebendo essa oportunidade da encarnação. Só que diz, se a gente soubesse o verdadeiro valor, o trabalho que os bons espíritos tiveram para que cada um de nós fôssemos gerados da barriga no ventre da nossa mão, o trabalho para poder unir os nossos pais, para que aceitassem os nossos filhos, para que hoje a gente estivesse nessa família, quanto perdão, quanto arrependimento, quanta força de vontade o Espírito não teve ali para querer estar aqui de volta para reparar as suas faltas. Porque é preciso coragem, é preciso arrependimento. O Espírito que se não se arrependeu na espiritualidade e veio pedir uma oportunidade para estar aqui, com certeza ele não estaria aqui. Porque se ele não se arrependeu como Espírito, se ele não teve essa consciência, ele estaria aqui na perversidade somente. E o Deus, nosso Pai, ele é soberano, ele sabe de todas as suas criaturas. Ele sabe o que cada um de nós carregamos no nosso coração. Então, tudo que acontece nessa terra está debaixo dos olhos de Deus. Mesmo os profetas ainda, usando desses benefícios que foram concedidos, mesmo eles usando isso dessa forma, mas com certeza, Deus ele sabe que atrás disso tudo vai vir um aprendizado muito grande e que aquilo ali só está sendo uma oportunidade de às vezes reconhecer as suas próprias faltas, de reconhecer as suas próprias dores. Porque nós só reconhecemos as nossas faltas, só reconhecemos aquilo que fazemos para os nossos irmãos quando nós passamos pelas dores, quando nós passamos pelos sofrimentos que nós causamos aos outros. Né? E justamente nós estamos aqui como espíritos arrependidos, por quê? Porque pedimos oportunidade de resgatar aquilo que fizemos aos outros, mas chegamos aqui esquecendo. Graças a Deus temos a dádiva do esquecimento, mas o Evangelho, a Bíblia, né? O Alcorão, tudo está ali na sua essência divina para todas as raças, né? Para todos os seres vivos, para todos nós humanos que somos criaturas de Deus, como oportunidade. Então se diz que ninguém partirá desta terra, deste planeta, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o amor de Deus. Todos nós vamos sentir o amor de Deus no nosso coração, ignorantes ainda da palavra, ignorantes das nossas inferioridades, mas o amor de Deus, ele é essência, ele é sentimento. Então todos nós, agora, se nós vamos aceitar ou não esses sentimentos mandados, né, para nós, se nós estamos com o coração aberto para aceitar ou não, isso agora é com cada um. Mas Jesus nos diz que bato na porta. Estou ali sempre batendo na porta do seu coração. Se permitires que eu entre, ali eu estaria entrando. Então, os bons sentimentos, né, a palavra de Deus, os ensinamentos estão sempre batendo na nossa consciência, no nosso coração. Agora, se nós abrirmos, a chave está nas nossas mãos. Se nós vamos abrir ou não, só depende de cada um de nós. Porque nós não temos o poder de converter ninguém. Somente isso só cabe
cabe a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós estudarmos a palavra, anunciarmos o Evangelho, né, na sua essência do amor, isso daí nós podemos fazer. É a sementinha que vai sendo plantada nos nossos corações. E se a terra é fértil, se a terra está preparada para receber essa semente, com certeza ela frutificará. Mas se ainda ela não estiver preparada, é a mensagem dos semeadores, né? Então, ali a gente vai ter que esperar até que o tempo daquela terra, daquele coração esteja preparado para receber. E isso é o tempo de cada um com Deus. Não cabe a nós, né, queremos que o tempo das pessoas seja o nosso tempo. Porque eu quero que você aprenda porque eu estou aprendendo, né? Com os nossos filhos, mas por mais que nós vamos ensinar dentro da nossa casa, vai ter agora, a partir dos nossos filhos, se eles vão abrir o coração ou não para a palavra que nós vamos colocar. Então, nessa hora, o que tem que ser? A mãe e o pai, eles têm que ser especialistas de Deus. Porque agora eles têm que ter psicologia, nós temos que ter psicologia, tem que ter muito amor para saber lidar com essa criança, para saber colocar tudo aquilo que nós queremos educar com muito amor, com muita disciplina. E muitas vezes nós precisamos ser o quê? Ser rígidos. Isso não quer dizer que nós estamos sendo o quê? Ruins, que nós estamos castigando, mas isso faz parte, né, da educação. E muitas vezes, né, Jesus, ele teve momentos que ele não castigou ninguém, mas teve momentos que ele teve que falar um pouco mais rígido, porque as pessoas ali precisavam daquilo, mas era rígido com amor. A intenção do coração era o quê? Que eles entendessem aquela palavra, que eles entendessem o amor que ele estava passando. Então, quando você fala um eu te amo, mas esse eu te amo é com um verdadeiro sentimento de amor, a pessoa não escutou somente a palavra eu te amo, mas ela sentiu a energia de amor que transcendeu sobre aquelas palavras. Então, quando nós fazemos, educamos, disciplinamos e ensinando, as crianças vão sentir o quê? O amor. Por mais que você está sendo rígido, eles sentem o amor no coração deles, né? Então, nós precisamos educar. Tem um livro do Isamitiba que fala, quem ama, educa. E a minha filha sempre me viu, a Bia, a menor, ela sempre me viu, desde pequenininha lendo esse livro. E ela, quando ela aprendeu a ler, ela falou, mãe, esse livro fala que quem ama educa, né? Falou, esse livro a mamãe está aprendendo como que tem que educar. Então, mesmo quando a mamãe está sendo brava, é porque está educando. Porque se eu não amasse, eu não estaria ensinando. Então, hoje, mesmo que, por mais que eu seja, às vezes, tem o meu momento de exaltação, né? Às vezes vou chamar atenção, naquele momento é com amor, mas o amor está misturado com a ira, né? Não vou dizer que não, porque eu não sou santa ainda, né? Ainda preciso trabalhar muito, mas tem aquele momento de ira, mas o amor prevalece porque você está chamando atenção, porque você quer o bem. E aí ela chora, ela fica brava comigo, mas depois ela sempre fala isso pra mim. Mãe, quem ama educa, né? Você falou isso mesmo, minha filha, quem ama educa. Então ela já tem essa palavra, essa frase dentro do coração dela. Que bom que você já entendeu, quem ama educa. E Deus, Ele nos ama e Ele nos educa. Então, tudo que acontece, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, é a educação que nós estamos recebendo do amor de Deus, né? Então, são as dores que é para a nossa alma ser educada, ser disciplinada, né? Para que a gente possa, então, trabalhar a humildade dentro do nosso coração. E a humildade, ela realmente é o sentimento mais nobre que nós podemos ter trabalhado ele dentro de nós, ser trabalhado dentro de nós, porque a humildade faz com que a gente aceite o outro como ele é, entendendo, compreendendo, né? Então a humildade, ela nos ensina o que? A compartilhar daquilo que sabemos sem impor nada a ninguém, simplesmente oferecer ali, né, a comida, o alimento espiritual, mas sem impor, sendo que cada um receba ali quando lhe convém, quando lhe apraz. Tem o entendimento que existe o tempo de cada um. Então a humildade faz com que sejamos bons sem
dor, mas com amor. Então, quando temos a humildade no coração, nós não nos irritamos com as superioridades dos outros. Nós simplesmente agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade de ter aquela pessoa na nossa vida, para que ela está mostrando para a gente o que nós realmente temos de nós. A humildade nos faz reconhecer que todos nós somos falhos. Ontem eu estava lendo uma mensagem do Chico e ele fala assim que teve uma senhora que chegou lá, né, no centro dele, e aquela pilha de folhas escritas, e ela falou assim: Chico, eu vim trazer todas essas folhas porque Emmanuel tem psicografado por mim, então eu trouxe aqui, Chico, eu quero que você leia, por favor, Chico, todas essas folhas. Chico, na sua humildade, né, naquele amor, o que Chico fez? Chico falou: minha irmã, se Emmanuel é capaz de psicografar através de mim, por que não pela senhora também? Então, a senhora leve isso de volta e guarde com muito amor, porque isso só pertence à senhora. Então, esse daí foi psicografado para a senhora. Então, guarde com muito amor, dentro da sua casa e dentro do teu coração. Ela não se ofendeu por Chico não ter lido, mas Chico teve a humildade, né? Então, ele não falou: como que Emmanuel, né? Às vezes a gente, no nosso orgulho, como que Emmanuel pode estar psicografando através da senhora? Imagina, Emmanuel só se psicografa através de mim, porque ele é o meu mentor, não pode ser. Filha, se Emmanuel pode, por mim. Então ele se colocou como quem? Como ele mesmo disse, como uma formiguinha. Então a humildade faz com que nunca a gente consiga humilhar as pessoas diante daquilo que nós achamos que sabemos mais do que os outros. Mas a humildade, ela cabe em qualquer lugar. A humildade, ela cabe no momento de crise. A humildade, ela cabe no momento de briga, no momento de amor, no momento de doença. Porque quando somos humildes, nós aceitamos. Não é aceitar e falar assim: eu sou humilde, eu aceito. Não, o coração se apraz, o coração se engrandece, o coração, ele sente o amor de Deus por nós, mesmo nas dificuldades. Então temos a humildade de aceitar: Senhor, muito obrigada por essa dor, obrigada, Jesus, porque, olha, teve uma mensagem na internet muito linda e aquilo tocou meu coração. O Senhor, que ele cego, e ele teve os 3 filhos aleijados, a escadinha, os 3 filhos. Se você vê, os braços das crianças toda torta, elas ficam com as perninhas assim, e ele fazendo uma música, pedindo ajuda para um cantor. E o bonito dessa música, o que ele fala? Que todos os dias ele acorda pedindo perdão ao Senhor, porque algo ele deve ter feito para estar passando por aquela situação. Todos os dias eu acordo pedindo perdão ao Senhor. Um cego cuidando de 3 filhos aleijados, né? A situação. E ele pedindo ajuda para quem? Para os seus filhos. Nós, por isso que o Evangelho nos diz, nós temos esses olhos, mas a cegueira da nossa alma não permite que os nossos olhos realmente enxerguem o espírito e a alma do outro, porque nós chegamos pelos ouvidos ou pelos olhos e ouvimos pelos ouvidos ainda do nosso orgulho, da nossa vaidade, muitas vezes. E aquele homem, quando eu vi aquela música, e ele cantando, e ele falando que, né, pede perdão para o Senhor. E quantos de nós acordamos de manhã: Senhor, por que isso acontece comigo? Senhor, eu mereço isso? Senhor, por que o Senhor me pôs nessa terra para passar por isso? Nós não nos lembramos de pedir perdão para o Senhor, né? Pedimos quando alguém nos acontece alguma coisa que a gente tem que perdoar, a gente faz a oração do Pai Nosso e fala: Senhor, que o Senhor possa me perdoar, assim eu compartilhar desse perdão. Mas quando nós temos a necessidade de utilizar do perdão, do sentimento do perdão, porque até então nós não sabemos. Então a humildade, né, ela faz também com que os profetas entendam que aquilo que foi concedido por Deus, ele precisa estar trabalhando, manipulando tudo aquilo para o amor do Senhor. Então o Chico, São Francisco de Assis, né, eles trouxeram exemplos, Madre Teresa de Calcutá trouxeram para nós exemplos de humildade.
muita humildade, né? Então, quando eu leio muitas vezes, né, as coisas que aconteciam lá no centro do Chico, né, enquanto ele estava, nossa, como que, por isso que as pessoas falam que aquele raio, aquela luz, né, aquela energia que as pessoas sentiam de longe, porque era tanta humildade que as pessoas ali, o coração, mesmo os espíritos que estavam acompanhando, sentiam que o amor. Ali eles não sentiam que eles iam ser criticados, que eles seriam apontados pelas suas faltas. Eles não iam sentir que Chico ia falar, olha, você fez isso, aquilo, outro. Chico, ele sempre vinha com a palavra de amor, né? E deixando que cada um no seu momento ali, que ele pudesse receber então dos céus, ou seja, abrir o coração dele para a palavra de Deus. Então é o que a gente muitas vezes fala, mas eu já te falei, você não aprende, mas e o amor, né? Não tem mais, o amor não tem mais paciência. Somos seres humanos, todos nós temos o nosso limite de paciência, porque estamos encarnados, faz parte da nossa vida aqui, né? Então, temos as nossas dificuldades carnais, mas Deus, a cada minuto, a cada segundo, Ele dá oportunidade para a gente trabalhar a humildade dentro do nosso coração, né? De ser humilde e de falar, opa, será que isso aqui não é o momento de ser humilde? Com discernimento, com certeza, com discernimento, né? Com respeito, porque quando nós estudamos, nós sabemos ser humilde com a consciência do que é ser a humildade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ser humilde é só baixar a cabeça, mas o coração não está baixando a cabeça do corpo está sendo baixada, mas será que o coração está tendo esse entendimento do que seria esse sentimento da humildade, né? Então às vezes, Senhor, eu quero ser humilde, mas às vezes eu vou lá e falo com o meu chefe, vou nem na saia, eu aí, mas por dentro, se ele visse, dentro do meu coração, o que está se passando, né? Então, nós precisamos trabalhar primeiro o nosso interior, o nosso interno, né? E ali nós vamos então conseguindo sentir mais o amor e a presença de Jesus no nosso coração. Tá? Gente, é o que eu tenho para falar hoje, né? Dos prodígios dos falsos profetas. E porque eu acredito que profetas, não profetas, todos nós somos seres humanos, né? Então, eu acredito que o sentimento de amor e de humildade é algo que nós precisamos realmente conquistar dentro de nós, né? Porque mesmo que eu tenha o dom da palavra, mesmo que eu consiga falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver amor dentro do coração, isso nada servirá. Então, se nós não tivermos o amor dentro do nosso coração, o amor de servir de Jesus, nada nos serve, toda a sabedoria, de nada nos serve, toda a manipulação de energia, de nada nos serve, porque tudo isso só vai ser realmente útil quando nós estivermos usando, né, disso para servir verdadeiramente e com muita humildade ao nosso próximo. Tá bom? É o que veio para mim, para o meu coração, que é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso aprender, trabalhar dentro de mim. Nós, quer falar alguma coisa? Completar um pouquinho? Lembrei aqui de uma passagem, né, que fala assim, no livro 50 anos depois, isso vocês leram, mas tem uma passagem que eles colocam sobre uma família, né, que assim, pertencia à elite, né, na época de Roma. E dentro dessa família, eles adotavam muito, ainda, como se diz assim, o culto aos deuses, né? No entanto, havia nessa família uma moça que ela havia conhecido o cristianismo através do próprio círculo, né, da família. Ela, num dia no passeio no lago com a família, ela acabou caindo no lago e ela foi salva por um escravo. E esse escravo, na verdade,
salvando a vida dela, e ao mesmo tempo que ele conseguiu salvar a vida dela, ele recebeu também a liberdade, né, da própria família por ter conseguido, né, salvar a vida dela. Então ele passou a participar da vida da família de forma um pouco mais íntima, e onde ele, como conhecedor do Evangelho, recebendo do próprio Pai, ele passou então a cultivar isso no coração dela, sobre as virtudes, sobre o amor de Jesus, né, sobre o caminho que ele ensinou a todos, falava sobre fraternidade. E nisso ela se encontrou no espírito dela esse lado, né, que ela desconhecia, mas que realmente preencheu o coração dela. E de alguma forma, essa moça passou então a cultivar esses pensamentos do cristianismo. E o nome dela era Lúcia, né, essa moça. Só que ela passou de alguma forma, por essa atitude dela, de ser uma pessoa passiva, uma pessoa calma, tranquila, ao mesmo tempo, de alguma forma, a desgostar da própria família, né, que não aceitava ela com esses pensamentos, porque ela não atribuía um valor aos deuses da época. E, no entanto, ela não desrespeitava, mas ela tinha um caminho dela, né, que ela queria seguir, que era Jesus. Só que, nesta época, foi uma época muito tumultuada, e o que aconteceu? Onde as paixões mundanas, elas estavam mais exaltadas, né, na elite de Roma. Então, numa determinada situação, né, a família revoltada com essa atitude dela, foi criada uma emboscada, né, uma situação tão pesada, né, no sentido de que o pai viajou durante um ano e a mãe era muito assediada por um prefeito. E o que aconteceu nessa época foi que uma própria serva, a pedido de uma outra pessoa, colocou uma criança dentro dessa casa no dia do retorno do pai. Então, quer dizer, o pai retornaria à casa, veria aquela criança e a serva, então, arremeteria de que essa criança seria da própria esposa dele, né? Isso acarretaria numa separação, e era o objetivo que das más malfeitores queriam fazer na época, criar a separação. Só que vendo aquela situação, né, a serva, então, com a criança nos braços, chorando, acordou a Lúcia, né? Essa Lúcia correndo por quarto viu essa criança e, presentindo o próprio espírito de que estava sendo armado alguma coisa contra a própria mãe dela, ela aceitou aquela criança como ela mesma. E o pai, chegando naquele momento, queria saber o que aconteceu, e Lúcia então afirmou de que aquela criança era dela, e de que ela tinha tido um caso na ausência do pai, e isso é onde gerou aquela criança. Então essa moça, ela acabou sendo expulsa de casa pelo próprio pai, e ela iria ser morta, né? Na própria leis da época, ela teria que ser morta por ela ter permitido que isso acontecesse, ter tido uma relação sem ser casada, né? Isso sujaria o nome da família. Então, para limpar o nome da família, ela tinha que ser morta. Mas a própria mãe salvou ela dessa situação, pedindo que não a matasse, mas ela foi expulsa de casa. Então ela passou por duras provações difíceis, né? Um mundo onde havia muitos bandidos, ladrões, que poderiam aproveitar da fragilidade dessa moça, que era de uma família bastarda, né, frágil, mas que tinha uma fé inabalável, uma fé em Cristo, uma fé em Jesus, né? Então ela teve que refugiar para outras regiões, e nesse caminho ela sofreu bastante. E foi onde a própria humildade dela permitiu com que ela buscasse a força dos benfeitores espirituais. E ela encontrou um avô, reencontrou então almas muito queridas que auxiliaram ela naquela caminhada. Então, um determinado dia, ela, sendo ajudada por um outro senhor também, ela acabou chegando até o Egito, e nesse local ela encontrou uma comunidade dos cristãos. É uma comunidade onde se permitia que os cristãos comungassem, né, dos mesmos pensamentos, e onde então eles não corriam o risco de ser mortos, porque na época os cristãos que viviam naquela região de Roma eram colocados assim para os leões, né, eram maltratados, mortos, né, aqueles que renunciassem à própria religião. Então Maria acabou sendo
quer dizer, essa moça, ela acabou adquirindo uma identidade masculina para se defender dos homens, né? E o que aconteceu então? Quando ela foi para esse mosteiro, vamos dizer assim, era um local muito rígido, né? Onde as disciplinas, as regras eram muito rigorosas. E ela, já sabendo de tudo isso, ela aceitou, né? Para que, de alguma forma, era o único lugar onde ela poderia estar. E, no entanto, com a humildade que ela havia adquirido, com aquela beleza que ela trazia na própria alma, ela conseguiu conquistar as pessoas aos poucos. Mas, de alguma forma, um novo golpe veio remeter nela novamente. De que uma outra moça que vivia naquelas regiões também se mostrou como grávida, dizendo que ela seria o pai, né? Sendo que, na verdade, ela vestia uma roupa de homem, né? Sendo que, na verdade, ela era mulher. E o que aconteceu? Ela realmente assumiu a culpa novamente para não jogar a culpa na outra pessoa. E ela foi expulsa do mosteiro, né? Então ela vivia numa choupana bem simples, muito velha, né? E ela pediu que ela ficasse ali, mas sob a proteção do mosteiro, né? Que ela trabalharia no canteiro, na organização das plantas, para poder levar o alimento. E nisso, o que aconteceu? Ela passa por essas provações dificílimas, algo que realmente somente um espírito muito iluminado conseguiria passar, né? E através desse período foi onde ela, então, conquistando o coração das pessoas, ela conseguiu atribuir um número muito grande, assim, de auxílio, de amparo àquelas pessoas mais sofredoras, famintas da região. Então formavam-se filas e filas de pessoas querendo um auxílio, um amparo, uma palavra amiga, e onde sucedeu muitas curas também nesse local, né? E o que aconteceu foi que, da passagem de muitos anos, o pai dela acabou descobrindo toda a verdade de que ele acusou a própria filha inocente, que era inocente, né? A própria serva confessou os seus crimes, e então ele buscou a vida, resto da vida dele em busca dessa filha, que ele queria pedir o perdão dela. E falaram que então, que como ele não conseguiu encontrar a filha, ele ficou com um peso muito grande no coração. Então ele decidiu empenhar todos os esforços a encontrar a filha. E recomendaram então que havia uma região do Egito que tinha um profeta chamado Marinho, que era o nome da própria filha dele, que ele adquiriu, que ela havia adquirido o nome Marinho, para se fazer de homem, né? Para não sofrer os assédios dos homens violentos, agressivos. E então, ela, atendendo como Marinho, um dia ela recebeu o pai dela, uma reunião, e onde ela aconselhou, ela mostrou a ele os amores, e ele não reconheceu ela como filha, né? E, no entanto, no desencarne dele, ele retornou a buscar o conselho da filha, né, Marinho, e foi onde então ela se declarou como filha dele, mostrando realmente que ela era a filha que ele tanto procurava. E qual a moral dessa história? É que esta moça, sendo acolhida por um mosteiro na época, tão religioso, que falava tanto em Jesus, não havia, naquele momento, uma energia, um sentimento de amor que tocava o coração das pessoas. Apesar de ser um local cristão, que se pregava o Evangelho, mas havia muita austeridade, muito sentimento de orgulho dentro da comunidade cristã da época, né? E o que acontece? Marinho, fazendo parte desse local, sendo expulso posteriormente, ele foi morar no choupana e toda a comunidade foi desviada para essa choupana. Ou seja, simplesmente uma só pessoa. Então, quer dizer, quando veio, né, o pai dessa moça, ele veio de Roma buscar auxílio, todo mundo ficou com muita inveja. Como que uma pessoa tão ilustre, nobre, veio buscar o conselho de Marinho, que, né, vive naquela choupana, aquela coisa imunda? Mas, de todas as formas, as pessoas buscavam essa choupana. Pelo fato de quê? De que era a humildade dela, o sentimento de amor que ela tinha, essa comunhão que ela tinha com Jesus, que permitia preencher o vazio do coração das pessoas. E, no entanto, na lição de hoje, nós estamos falando aqui dos prodígios, ou seja, há muitas pessoas que realizam grandes obras em nome de Cristo. Existem grandes trabalhos
E existe grandes monumentos falando em nome do Cristo, mas não se tem o próprio Cristo dentro do trabalho, né? Fala-se muito dele, mas na verdade não tem ele no coração. Então, era onde que Maria, demonstrando na sua humildade, na sua simplicidade, que ela vivia em comunhão com Cristo, mesmo fora do próprio mosteiro, mesmo vivendo sob as ameaças, mesmo vivendo diante das pressões, né? Porque os crimes, porque eram situações na época das acusações que as pessoas tinham que pagar com a própria vida. Para assumir uma verdade, se você confessar um crime que não foi o seu, paga com a própria morte, com a própria vida, né? Então não é qualquer pessoa que conseguiria isso. E hoje a gente vê que na nossa condição, a gente ainda está muito distante de compreender tudo isso. Hoje a gente não aceita atribuir o erro de uma outra pessoa na nossa condição. Então, muito menos assumir um filho que, na verdade, não é nosso, né? Evitando os maiores sacrifícios, porque a própria espiritualidade, naquele momento, dizia a ela: independente do que aconteça, o respeito aos pais é o mais importante de tudo. Faça aquilo que for possível para salvar o casamento da família, dos pais, né? E então, ela sempre seguiu o conselho. E, no entanto, ela, no seu desencarne, ela pediu, a única coisa que ela havia pedido é que as crianças fossem visitá-la, né? E as crianças tinham um amor muito grande por ela. E as crianças falavam assim: Marinho, eu estou orando muito a Jesus, pedindo que Ele faça que você fique boa, que você fique bem, né? Que você não morra. Então ela diz assim: nunca peça nada a Jesus das nossas vontades, mas peçamos a Ele o discernimento no que Ele quer de nós, né? Ou seja, porque se ao mesmo tempo eu peço a Jesus isso, eu peço aquilo, eu estou duvidando da minha própria fé, duvidando da onipotência de Deus. Vamos pedir: Senhor, o que eu devo aprender, né? Dai-me força para que eu possa compreender os seus desígnios, para que eu compreenda a tua vontade nas provações, por que eu estou passando por essa dificuldade, por que fulano está desencarnando nesse momento, porque a gente tem essa compreensão. Não que seja feita a minha vontade, mas me permita que eu compreenda a tua vontade. E isso é o que a vida tinha mostrado a ela, ser humilde, né? Então a diferença é isso, que a inteligência, ela é neutra, ela pode pertencer a qualquer um, tanto bom, um malfeitor, como um bom benfeitor. Mas o que fazemos dessa inteligência, aí depende muito da moral, né? Então é como se diz, tem pessoas que fazem grandes obras em nome de Cristo, mas não se tem o amor, não se tem a humildade, não se tem a moral. Então, de nada adiantou, não é verdade? Tá? Então, vamos finalizar hoje. Só a gente fazer uma oração para a gente terminar, tá bom? Digníssimo Pai, de infinita luz, de infinita bondade, que abençoado assim seja, Senhor, o vosso nome, que as tuas bênçãos divinas possam assim descer aos nossos corações, amparando-nos, auxiliando-nos, instruindo-nos nos caminhos do bem, nos caminhos da fraternidade. Permita, assim, ó Pai, a presença dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais, a elucidar-nos todos nós em nossos deveres para com os nossos irmãos, nos trabalhos do bem, nos trabalhos da fraternidade, permitindo assim que todos nós possamos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, elucidando a todos nós em nossos deveres, fazendo de nós um instrumento da tua divina, fazendo de nós um instrumento da tua vontade. Permita, Senhor Pai, que as mãos da misericórdia divina possam vir de encontro a todos nós, arremetendo-nos a todos nós na comunhão com o nosso Cristo, com o nosso Senhor Jesus. Que nada assim seja por nós, senão pelo teu amor. Que nada assim seja, que sim seja conforme a vossa vontade, com a graça de Deus. Graças a Deus. Tudo bom?